Oi, gente, boa noite. Eu estou cumprindo o desafio que eu fiz para vocês no meu Insta, @Indianara Carvalho, de fazer uma maquiagem usando apenas 3 produtinhos. Aí eu usei a base Soul da Eudora, chama Leve, é uma base bem fininha, tipo um CC Cream que você usa durante o dia, ela não tem muita cobertura. Então eu vou passando a base em toda a extensão do meu rosto, tá? E vou cobrindo, inclusive o pescoço, tá, gente? Queixo, pescoço, testa, tudo tem que ser muito bem passadinho. Lembrando que eu não vou ter como selar essa maquiagem, porque eu só posso usar 3 produtos. Então, eu tenho que espalhar bastante essa base, descer ela bastante pro meu pescoço, para ficar uma coisa mais uniforme. Eu tô passando no meu olho, geralmente eu não tenho costume de usar base no olho, mas como eu não vou poder usar o corretivo, eu passei a base para aderir e pigmentar a minha sombra, tá? Então, eu passo em volta dos olhos. Se tiver alguma coisa para você acertar, pode dar umas batidinhas com o dedo, tá? Se quiser usar esponjinha também, pode. Então, espalho completamente. E agora, eu vou pegar o meu contorno da Eudora e vou fazer de contorno, mas eu preciso ter muito cuidado porque a minha pele está completamente molhada. Então, eu pego o pincel, pode ser pincel de blush mesmo, e aos poucos eu vou colocando o contorno em volta do meu rosto, tá? Eu levo esse contorno, deixo um espaço perto da boca e levando na diagonal para cima. Gosto muito de pegar a têmpora, que faz a junção da sombra com o contorno. Vou esfumando para não ficar marcado, com a mão bem levinha, para não ficar a marcação. E com o mesmo pincel, dou um apertinho nele e faço o contorno do nariz. Quem tem um narizinho fino não precisa, que não é o meu caso, né, gente? Então, a gente vai fazendo esse contorno para dar um efeito de luz e sombra na maquiagem. Vou na testa, quem tiver entrada, quem tiver redemoinho, pode estar colocando o contorno para estar dando uma disfarçada na testa ou no redemoinho. Terminando o contorno, esfumando bastante para não deixar marcação. Confiro no espelho para ver se está tudo ok. Agora eu vou usar um batom da Max Love, um rosa, bem bonito, e vou passar esse batom de uma forma que fica toda as extremidades da boca bem passadinho, tá? Batom a gente usa ele até nas beiradinhas. Pego esse batom, uso também como blush, dou umas batidinhas leve. Depois eu vou suavizar esse efeito de chinelada, tá, gente? Só pra gente começar. Faço a mesma coisa do outro lado. Dou um sorriso pra me achar a maçãzinha do rosto. E eu vou esfumando com o próprio dedo mesmo, pra dar um efeito de pele mais coradinha. Venho com o contorno, o mesmo contorno que eu utilizei da Eudora, e eu vou estar passando para suavizar essa chineladinha aí. Então, vai ficar um blush mais suave. Lembrando que é o mesmo produto do contorno. Agora, eu vou fazer os meus olhos, tá? Eu pego um pincel de esfumar e vou esfumando toda a extensão dos meus olhos, na parte do côncavo, e elevando com pouca pressão na mão, mais para cima do côncavo. A mesma coisa do outro lado.
eu pego o mesmo contorno e vou esfumando, trazendo em toda a extensão do côncavo, subindo um pouco na pálpebra fixa. Isso com a mão um pouco mais leve, para não deixar a marcação. Aos poucos, no movimento de vai e vem, eu vou construindo essa sombra. Na parte inferior dos olhos, eu venho trazendo o mesmo contorno, igualando com o meu esfumado, que eu já fiz. Posso até dar uma alongada nesse esfumado, para ele juntar com o contorno na lateral e ficar uma coisa mais uniforme. Mesma coisa do outro lado, passando o mesmo contorno, a parte inferior dos cílios, juntando com a sombra no movimento diagonal, levando essa sombra bem mais leve, encontrar com o meu contorno da têmpora. Depois eu venho suavizando com o próprio contorno, para não ficar marcado. Pego o batom e uso como uma sombra na pálpebra móvel. Com o dedo mesmo eu espalho essa sombra. Do outro lado faço a mesma coisa, lembrando que é o mesmo batom que eu usei no blush na boca. Eu venho com o batom e vou esfumando com o próprio dedo para fazer a minha sombra. Pego um pouquinho desse batom e vou fazer um esfumado na sombra que eu coloquei na parte inferior dos olhos, para dar um degradê, igual eu fiz na parte de cima. Do outro lado a mesma coisa, uso o próprio batom para dar esse degradê e ficar uniforme com a parte de cima. Venho subindo e fazendo a junção com esfumado. Então é isso aí, maquiagem pronta, com apenas 3 produtos. Está completamente cumprido o meu desafio. E esses são os 3 produtos usados.